Muito bom dia a todos. Canal da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos. Esse é o canal que tem a finalidade de divulgar algumas ações nossas. Basicamente você tem assistido aí as aulas da EBD através da revista Atitude, né? Existe também outras redes sociais como o Facebook, ok? Se você pesquisar aí na sua internet @pbpr, você vai encontrar outras informações da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos. Nesse momento, falo a vocês seguindo a sequência dessa revista aqui, Atitude, falando um pouco sobre Gênesis, livro de Gênesis, como você tem visto aí, dentre outras lições. Vamos lá. Na semana passada foi a lição 6. Hoje, na semana passada foi falada sobre Deus começa a formar o seu povo, falando sobre Abraão, a saída dele, da sua casa, da sua parentela, das pessoas que ele mais gostava, indo por um lugar onde ele não sabia efetivamente como é que seria, mas Deus tratou de todas as coisas para que em nada ele sentisse falta e se decepcionasse com o próprio Deus. Porém, viver pela fé é viver agraciado aí pelo Deus que a gente não vê. Então hoje a lição é 7, tá? Se você tem revista aí, pegue ela. Se você não tem, acompanhe nessa mais nova lição para a gente poder contemplar não somente aqueles que podem marcar presença no templo, né? Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos, como também aqueles que não, por causa dos riscos necessários aí, ou por algum outro motivo, não pode estar na igreja. Então é bom assistir o vídeo aí e ajuda o canal, e a gente sabe que tem toda aquela relevância em relação ao canal YouTube, etc e tal. Não deixe de se cadastrar aí, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, continue aí, compartilhe se for o desejo seu. Se desejar comentar alguma coisa, comente. Não deixe de dar o seu like, tá? Vamos orar nesse instante. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, reunimos-nos em torno da Tua Palavra, em torno da confiança, em torno do sentimento para o Senhor, o desejo, ó Deus, de agradar o Senhor, por meio das ações que são consideradas nossas, como o Teu povo, o povo que o Senhor escolheu. Desejamos, através das ações, demonstrar o nosso sentimento para com o Senhor. Que seja nessa aula, que seja nessa proliferação da Tua Palavra, utilizando a revista e principalmente baseando-se na Tua Palavra. No nome de Jesus, contempla-nos aqui e concede que sejamos um povo só em Ti. No nome de Jesus, abençoe alunos, professores, colaboradores que fazem a escola bíblica ser o que é, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. No nome de Jesus, te oro, te agradeço, amém. Então, lição 7, falando aí um pouco sobre Gênesis.
Deus age contra o pecado. Eita! Deus age contra o pecado, tá? Então a gente vai ver aí essa lição. Essa lição está baseada em Gênesis capítulo 16, do versículo Gênesis capítulo 16 até o capítulo 19. Então, o capítulo 16, 17, 18 e 19 são os capítulos que norteiam essa lição, lição 7. O texto áureo, vou mostrar para vocês, Gênesis capítulo 18, versículo 20 e 21, tá? Vamos lá. Abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículo 20 e 21 vai dizer assim: aqui perto há uma cidade pequena. Esta está tão próximo que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Vamos lá. Para começar, página 42, revista Atitude, falando sobre Gênesis. Nesse capítulo percebe-se que Deus se faz amigo dos que creem em sua palavra. Amigo dos que creem em sua palavra. Ele caminhava com Abraão e não conseguia esconder dele aquilo que iria realizar. Da mesma forma que um pai deseja compartilhar seus planos e projetos com seus filhos, Deus anseia dividir com os crentes seus sonhos. Afinal de contas, o homem foi criado para ser filho de Deus, que tem prazer em gastar tempo com aqueles que criou. Diferente de muitos pais que somente carregam consigo o padrão do DNA transferido ou que somente estiveram presentes no momento da concepção. A paternidade divina é maiúscula. Na oração que Jesus nos ensinou, quando solicitado pelos seus discípulos, a primeira palavra da oração modelo é Pai. Deus, ao contrário de ser um onipotente, estranho, é figura paterna amorosa. É Abba Pai. Palavra bíblica derivada do termo com origem no aramaico Abba, que significa o Pai ou o meu Pai. Deus é o Senhor de toda a terra e atende o clamor dos justos. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam consternadas com as práticas comumente daquela cidade, ou se esse clamor era uma simbologia figurativa para indicar que Deus estava consciente de tudo o que estava sendo feito naquela região. O certo é que o pecado daquela região se tinha em muito se agravado, como afirma as Escrituras no Salmo 42:7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das suas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. O pecado, quando praticado de modo consciente e deliberado, é como alimento que, em vez de saciar, enseja mais fome. É como tentar matar a sede com água salgada. Ao tentar preencher o pecado, alarga ainda mais o vazio. Por outro lado, é claro que Deus não precisava descer em algum local para verificar se havia realmente injustiças, imoralidade e outros pecados sendo praticados naquela região. Essas expressões fazem parte de uma figura de linguagem muito deve ser utilizada, tá aqui utilizava, acho que em vez de escrever escreveram utilizava pelos seus escritores bíblicos. Qual seja o antropomorfismo
antropomorfismo, atribuindo a Deus características que são peculiares aos homens e às mulheres. Deus é onisciente, conhecedor de todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares de uma só vez, mas para facilitar a compreensão dos leitores, fez-se necessária a utilização de tais figuras, a fim de facilitar o entendimento daqueles que se aproximam do texto sagrado. Esse texto, outro sim, demonstra outro atributo de fundamental importância em relação a Deus. Ele é o juiz de todo o mundo. Ele é aquele que se aproxima para averiguar se determinadas ações contrárias às justiças estão sendo... Virar a página aqui, página 44, praticadas. Okay? Então, tá aí essa primeira leva de informação. Deus age contra o pecado. A gente está falando sobre Sodoma e Gomorra. Ló estava lá. Deus sabia muito bem o que estava acontecendo naquela cidade. Deus, conversando com Ló, se sensibiliza pela sua justiça, pela sua integridade, ver que ele não tinha culpa no cartório, falando aí sobre juiz, Deus é o juiz de todo mundo, é o atributo de Deus a quem nós servimos, Deus é juiz de todo mundo. Então, Ló não tinha culpa no pecado, não tinha culpa no cartório, Então, fez o favor de ser deixado sair por Deus antes da destruição de Sodoma. O pecado, quando praticado de modo consciente e deliberado, eu estou lendo aqui essa parte que está em destaque aqui, consciente e deliberado, é como tentar matar a sede com água salgada. Essa ideia e proposta de preenchimento do erro sem Jesus, sem Deus. Tá? Salmo 94, versículo 1 a 10, vai dizer assim: Ó Senhor, Deus e vingador, ó Deus vingador, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos soberbos o que merece. Até quando, Senhor? Até quando os ímpios exultarão? Até quando ficarão dizendo coisas arrogantes e se gloriarão todos os que praticam o mal? Ó Senhor, eles esmagam teu povo e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, tiram a vida do órfão e dizem: o Senhor não vê, o Deus de Jacó não percebe. Ó tolos do povo, ó tolos do povo, procurai entender, e vós, insensatos, quando tereis sabedoria. Por acaso, aquele que faz o ouvido não ouvirá? Ou aquele que formou o olho não o verá? Por acaso aquele que disciplina as nações não corrigirá? Aquele que instrui o homem no conhecimento. Então esse é o Salmo 94, do versículo 1 até o versículo 10. Tá? Algumas ações podem ser ocultas dos homens, mas nunca será daquele que percebe e vê todas as coisas. Mesmo as palavras que não são ditas, Deus já o conhece, pois sabe tudo acerca dos pensamentos humanos. Cada fagulha de sensação e pensamentos Deus pode contemplar. Nada passa despercebido por aquele que tudo perscruta. As pessoas podem enganar aos outros e até a si mesmo, mas ninguém pode mentir para Deus. Aquele que deseja esconder algo, Deus demonstra a sua ignorância referente a ele. Ok? Então, temos aí, página 44. Aí agora vai entrar aí na página 45, falando
propriamente de Sodoma e Gomorra, tá? As cidades de Gomorra e Sodoma e Gomorra, estavam sob o julgamento de Deus. Ele detestava o que era praticado em suas comarcas. A região era sinônimo de imoralidade e pederastia. Um lugar onde tudo era permitido. Certamente deveria ser uma região considerada avançada por sua liberdade referente à sexualidade e outros comportamentos. Contudo, há liberdade mortíferas, e muitas delas, em vez de livrar e liberar, escravizam, assim como a mosca que pousa no pote de mel e que após se lambuzar fica presa e morre em mel ao caldo doce. Assim como o fruto proibido do Éden era tão somente como mortífero. Há comportamentos que disfarçam os seus grilhões por meio de promessas de liberdade. Da mesma forma que o peixe que avança sobre o camarão que aparece em sua vista, sem perceber que dentro dele há um terrível anzol. O pecado geralmente é a morte, em forma de beleza, o veneno no interior dos melhores apresentados quitutes. Platão relata em sua obra A República que tudo aquilo que engana parece liberar um encanto. Sodoma e Gomorra, tá aí o seu esqueleto, né? Sodoma e Gomorra, essas duas cidades que eram sinônimo de imoralidade e pederastia. Elas eram avançadas, cidades avançadas, pois pela liberdade que se tinha lá, então havia muito avanço, coisas que ainda não se conhecia naquela época. Mas, como diz aí Platão, né? Tudo aquilo que engana parece liberar um encanto. Encantava aquela cidade. Mas Deus que tudo sabe, Deus que tudo vê, Deus age contra o pecado, né? Não contra o pecador, mas mesmo assim imputa alguma coisa. Deus vê no coração, no pensamento, e se não há arrependimento, em algum momento o homem também é punido pelas suas práticas. E Sodoma e Gomorra foi uma dessas cidades que foram previamente aí atingida pela justiça de Deus. Aqueles que não tinham nada a ver, por favor, saiam, como foi o caso de Ló e tal. Mas aqueles que já estavam lá, aí como exemplo aí da mosca, que vai com sede ao pote de mel, vai e toma lá, né, bebe do mel, mas acaba ficando presa em algo doce, ou seja, o doce que vira amargo. Então Sodoma e Gomorra tinham lá as suas situações negativas, pelo qual Deus agiu e destruiu todas as duas. É necessário tomar constantes cuidados. A lição e foco. Com as vistas, pois há belezas mortíferas, quando estavam para decidir para onde iria ao se separar do seu tio, Abraão, as escrituras relatam acerca de Ló. E Abraão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, e nem entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti. Não está diante de ti? Peço-te que te separe de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem
regada até chegar a Joá, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si o vale do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se separaram um do outro. Gênesis capítulo 13, versículo 8 até o 11. Aquela região que Ló escolheu para residir com sua família e servos, levando consigo também todos os seus bens, parecia como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Mas realmente somente se assemelhava a isso. Uma coisa é a semelhança, outra a realidade. Não é saudável nem útil tentar perceber a essência pelo que se faz aparentemente. Portanto, sempre é saudável verificar com um pouco mais de cuidado todas as coisas para não tomar decisões precipitadas com base principalmente naquilo que se pode enxergar. Caso contrário, pode-se infelizmente estar caminhando ingenuamente para terras que Deus pode estar prestes a destruir. Olhar com mais cuidado é o melhor caminho. Levar as decisões que devam ser tomadas e ouvir o parecer daquele que sabe tudo e deseja o melhor para os seus filhos. Sem dúvida, pode evitar a chegada a Sodoma e Gomorra. Consultar a Deus é sempre o melhor caminho. Você tem consultado o Senhor antes de tomar alguma decisão importante? Ou tem feito como Adão e Eva, que, ao ver o fruto atraente, o tomaram para alimentos, sem levar em consideração a ordem de Deus, sem a menos consultá-lo? São reflexões que a gente deve estar sempre fazendo de acordo aí com o passado, o tempo e as experiências que norteiam nossa vida. Se temos um passado sombrio, para que viver novamente um passado sombrio? Que alegria há em viver alguma coisa ruim que ficou no passado? Acho que tudo se fez novo, nós somos nova criatura. Então é sempre importante, importantíssimo a consulta de Deus. Para onde os meus olhos estão me levando, ir, se onde está me levando é uma nova Sodoma e Gomorra que Deus está prestes a destruir, a exterminar, eliminar. E os meus olhos e a minha vontade estão me levando para lá, para o lugar de destruição. Para tomar uma atitude, já fechando aí a lição 7, semana que vem a lição 8. Deus observa que tudo o que acontece Deus observa tudo o que acontece, sabe o que existe em toda parte. Ninguém será bem-sucedido em esconder algo de Deus. Ele está atento a cada injustiça e pecado cometido, e no tempo adequado trará a justiça desejada. Lição 8, tá? Reflexiva, é um ensinamento, é uma orientação, é uma verdade. Deus age contra o pecado. Vivamos aí de acordo com a vontade de Deus, para que a gente não caia em tentação. Deus abençoe você e toda a sua família, todas as pessoas que te cercam, que você assistindo aí cresça e entenda plenamente as informações relacionadas à vontade de Deus e à palavra dele, no nome de Jesus. Oremos. Deus e Pai, no nome de Cristo Jesus, que em mim, no meu ser, encontre perfeitamente a vida saudável, a vida que o Senhor deseja para mim, e que nada em mim, no meu interior, haja descontentamento do Senhor. Que o Senhor não se entristeça de mim, mas que o Senhor se alegre, não somente em mim,
mas de todos os meus irmãos em Cristo e todos aqueles que fazem parte da tua casa, da sua família, do teu povo. Que nós não decidamos viver um novo Sodoma e Gomorra. Que a nossa vida seja sempre novidade de vida. Viver de acordo com a sua vontade e o seu desejo. No nome de Cristo Jesus. Obrigado por você estar assistindo esses outros vídeos no canal da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos. Deus abençoe.